VI fundou a colônia de suíços que deu origem ao termo de Nova Friburgo em 1820. No entanto, o rei nunca visitou a colônia que criara. Por razões políticas, teve que ausentar-se do Brasil logo depois de fundada a colônia que incentivou. No entanto, Dom Pedro II registra várias passagens por Nova Friburgo, tanto com a sua esposa, a imperatriz Maria Teresa Cristina, quanto com a sua amante, a Condessa de Barral. Quais foram as razões que levaram o imperador Dom Pedro II a visitar tão a miúde a vila de Nova Friburgo? O primeiro registro de passagem do imperador pela vila de Nova Friburgo foi no ano de 1846. Seguindo em direção a Campos dos Goitacazes, na sua volta passaria por Nova Friburgo. Ordenou-se que se encontrassem em bom estado as estradas por onde transitasse o soberano e igualmente que fosse recebido com decência e acatamento. No entanto, essa passagem do imperador pela vila de Nova Friburgo parece não ter ocorrido. Já em 1868, Nova Friburgo recebeu de fato a visita do imperador Dom Pedro II, acompanhado de sua filha Princesa Isabel e do Conde de. Assim registrou a Câmara Municipal em sua ata. Fomos honrados com a augusta visita de Suas Majestades Imperiais e, por essa ocasião, autorizamos ao senhor fiscal fazer certos serviços para embelezamento da vila, a fim de recebermos os augustos hóspedes. O prédio da Câmara Municipal foi caiado, assim como a cadeia, recolheu-se os animais soltos e foram realizados grandes festejos na vila. Os moradores limparam as testadas de suas residências e iluminaram as fachadas durante a estada da família real. A Princesa Isabel foi homenageada com o nome de uma praça e o Conde de com o nome de uma rua. A atual Praça Getúlio Vargas era denominada de Praça Princesa Isabel. Na ocasião, foi realizada na Cascata Pinel uma festa campesina com a presença ilustre do imperador Dom Pedro II, da Princesa Isabel e do Conde. O anfitrião Carlos Pinel fez gravar em um dos granitos da cascata de sua propriedade, em homenagem à Princesa Isabel, a seguinte inscrição: Cascata Santa Isabel. 6 anos depois, a princesa retornaria à vila de Nova Friburgo. Mas desta vez, o motivo não era nada festivo. Nova Friburgo, por suas condições climáticas, favorecia a cura de determinadas doenças, segundo a ciência médica do século XIX. O estabelecimento hidroterápico do médico Carlos Éboli na vila de Nova Friburgo atraía doentes para a cura de diversas enfermidades. A Princesa Isabel procurou Carlos Éboli para a cura de uma doença, a infertilidade. Nessa época, a infertilidade era considerada como doença, dando-se o nome de frialdade ou frigidez. Por essa razão, Nova Friburgo fez parte de uma interessante passagem da história da família real portuguesa que envolvia a sucessão do trono imperial. Dom Pedro II, excluindo os natimortos, tivera 2 filhas, a Princesa Isabel e Leopoldina. Ambas casaram-se com 2 primos de casas reais europeias, de Orleans, o Conde de, e dos Saxo-Coburgo. No entanto, Leopoldina engravidava sucessivamente e o mesmo não ocorria com a Princesa Isabel. Casada desde 1864 com o Conde de, não conseguia engravidar. Recomendava-se à época tomar chá de erva de carrapato, de figueira do inferno ou ainda fazer um defumadouro nas partes íntimas com uma erva chamada pombinha. Novenas a Santa Ana e a Santa Comba, padroeiras da fertilidade conjugal, não faltavam. A Princesa Isabel sentia-se constrangida em fazer com que o marido se sujeitasse às crendices nacionais para provocar a gravidez nas mulheres, como urinar no cemitério pela argola de uma campa
ou ainda que untasse a região pública com sebo de bode ou bebesse garrafadas de catuaba. Ele a tomaria por uma primitiva. Assim, para se curar da infertilidade, em 1874, a princesa Isabel chega à vila de Nova Friburgo, acompanhada do pai, Dom Pedro II, e de sua amante, a Condessa de Barral, que era igualmente dama de companhia da princesa. Ficaram hospedados no Hotel Leroux. A princesa recorreu ao tratamento à base da hidroterapia com o médico Carlos Éboli no Instituto Sanitário e Hidroterápico. Após 10 anos de infrutíferas tentativas, coincidentemente, no ano seguinte à vinda a Nova Friburgo, a princesa Isabel finalmente engravidara. Seria leviano estabelecer uma relação direta do tratamento da hidroterapia com a gravidez da princesa. Porém, podemos afirmar que Nova Friburgo deu sorte à princesa. Mesmo tendo abortos naturais sucessivos e uma filha natimorta, a princesa Isabel deu herdeiros à coroa portuguesa. No ano anterior ao tratamento da princesa, o imperador viera à vila de Nova Friburgo acompanhado da imperatriz Maria Teresa Cristina. Em 18 de dezembro de 1873, Dom Pedro II, a convite de Bernardo Clemente Pinto Sobrinho, o segundo barão de Nova Friburgo, veio inaugurar o prolongamento da estrada de ferro Cantagalo, trecho de Cachoeiras a Nova Friburgo. Foi nessa ocasião que foram tiradas as fotos da coleção da imperatriz Maria Teresa Cristina, intitulada Lembranças de Nova Friburgo, cujo acervo original encontra-se na Biblioteca Nacional. Finalmente, Dom Pedro II retornaria a Nova Friburgo em 1876. Veio de Teresópolis, hospedou-se em uma fazenda em Sebastiana, freguesia de Nova Friburgo, de propriedade da família Siqueira de Queiroz. Em Nova Friburgo, visitou a fazenda do Cônego, o chalé do Barão de São Clemente, a famosa Fonte do Suspiro, ponto turístico da vila, o Instituto Sanitário Hidroterápico e a Cascata Pinel. Situada entre Sumidouro e Dona Mariana, ficou sendo o lugar preferido da elite friburguense para os piqueniques no século XIX. Depois da visita a Nova Friburgo, a comitiva seguiu para a fazenda do Gavião, em Cantagalo, da família do Barão de Nova Friburgo. De acordo com o livro de Alcindo Sodré, Abrindo um Cofre, Dom Pedro II passou um bom período em Nova Friburgo, já que em sua correspondência com a amante, a Condessa de Barral, cita o nome da cidade em diversas ocasiões. Mas quem era a amante do imperador, a Condessa de Barral? Contratada para ser dama de companhia da princesa Isabel, era
uma mulher inteligente, despojada e muito culta. Filha de usineiros da Bahia, frequentara os salões da aristocracia francesa, resultando disso uma sofisticação que contrastava com a simplicidade da família real portuguesa. A leitura foi uma das afinidades que partilhava com o imperador, além do amor que os unira pelo resto de suas vidas. Como o matrimônio dos reis eram arranjados, dependente de interesses e convenções, era natural naquela época que os homens tivessem amantes. Diferentemente do pai, Dom Pedro I, que tivera uma relação escandalosa com sua amante, a Marquesa de Santos, o imperador Dom Pedro II teve um delicado e misterioso romance com a Condessa de Barral. Mais uma vez, ficaram hospedados no Hotel Lenrot. Diabético, possivelmente Dom Pedro II aproveitou sua estadia na cidade serrana para tomar as duchas do Instituto Hidroterápico, conforme se depreende do conteúdo de sua carta. Condessa, onde se achará fresco? Valha-me a água dos banhos. Confirmo meu juízo. Teresópolis, majestoso. Petrópolis, lindo. E Friburgo, bom lugar de tomar fresco, quando o há. Espero ler bastante aqui e recorrer a quanto esguicho puder refrescar-me. Ainda em outra correspondência. Condessa, eu volto a Petrópolis no domingo, às 8h30 da manhã, e não paro senão a Friburgo. De acordo com a sua correspondência com a Condessa de Barral, fora para Cantagalo, mas em 17 de fevereiro de 1876, lá estava o imperador novamente em Nova Friburgo, pois escreve para sua amante, referindo-se às duchas do Instituto Hidroterápico. A imperatriz tem se dado bem com as duchas, e eu também gosto das refrigerantes. O imperador, retornando ao Rio de Janeiro, sentiu falta do clima refrescante da serra, assim escrevendo: Amanhã volto para Friburgo. Que calor aqui! A febre amarela tem aumentado por este estado do Rio. Nova Friburgo deixou boas recordações em Dom Pedro II. Quando esteve aqui com sua amante, se recorda com carinho do Hotel Lenrot. O imperador, no melhor estilo do romantismo, assim escreveu para sua amada e alma gêmea. Condessa, porém creia que olho sempre com imensas saudades para os quartinhos do anexo do Hotel Lenrot.